Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Presumo que nos estejam a ouvir. Desde já gostava de agradecer aos nossos palestrantes de hoje, o engenheiro Vítor Moreira e a engenheira Susana Rodrigues, da Inventa, que vão então falar um pouco connosco desta questão tão premente da inteligência artificial e das patentes. Eu gostaria só de deixar uma nota inicial. A sessão está a ser gravada no sentido de que posteriormente será disponibilizada. Então, se alguém tiver alguma oposição, digamos assim, deverá desligar a câmara ou, eventualmente, no limite, retirar-se. Esperemos que não seja esse o caso. Seguramente vamos ter aqui uma sessão muito dinâmica, muito interessante, com uma temática tão atual e com um painel de alta qualidade. Por isso, aconselho-vos a manter e, se puderem ligar a câmara, também torna-nos mais interativos um pouco a nossa sessão. Eu passaria de imediato, então, à apresentação dos nossos oradores de hoje. Temos, então, o engenheiro Vítor Moreira, que é o coordenador do Departamento de Patentes na Inventa, que é dos agentes, uma das sociedades agentes de programa industrial que temos em Portugal, sediado em Lisboa. Ele é mestre em processos químicos e bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela qual também se licenciou, estando ainda inscrito na Ordem dos Engenheiros na área de Química e Biologia. Vai-nos falar, essencialmente, presumo que alguns de vocês já conheçam, que é o designado Barómetro Inventa, que é, no fundo, um estudo, digamos assim, que nos permite ter uma noção do que é que, em termos estatísticos, o que é que temos, qual é a realidade portuguesa, e permite, então, aferir a evolução e também sabermos o top dos requerentes, digamos assim, numa área que Portugal, apesar dos esforços e, digamos, do número crescente que temos vindo a assistir, ainda estamos um pouco aquém da média europeia. Mas é importante também ter estes números, também nos permitem analisar e, pessoalmente, aos decisores políticos também terem em consideração estas estatísticas, digamos assim, que permitam, de facto, alinhar as políticas públicas e apoiar sempre que possível, porque ainda continua a ser bastante necessário. Depois teremos uma segunda parte do nosso webinar, que seria, efetivamente, abordar a questão da inteligência artificial nas invenções implementadas por computador, que é uma área muito relevante, ainda muito, digamos, uma frase ainda muito embrionária, não é? Começam agora também a surgir algumas decisões dos tribunais, nomeadamente internacionais, sobre esta temática e que seguramente a engenheira Susana Rodrigues irá analisar com todo o cuidado e também desde já fica o repto, no final também teremos aqui um pequeno período para poderem colocar as vossas questões, alguma dúvida, aqui alguma troca de opiniões, que é sempre salutar. A engenheira Susana Rodrigues é consultora também de patentes na Inventa, tem mestrado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também está inscrita na Ordem dos Engenheiros, na região sul, aliás, da qual é vogal. Eu, de imediato, não iria tomar-vos mais tempo, porque não estou aqui para me ouvir, mas sim os nossos prezados oradores, portanto, iria passar a palavra, então, ao Vítor para nos apresentar, de seguida, o Barómetro Inventa. Obrigado, Marco Souza, e boa tarde a todos, boa tarde e um agradecimento à Universidade do Minho pela essa oportunidade de partilharmos essas informações e discutir esses temas tão interessantes. Eu vou tomar a liberdade agora de compartilhar meu ecrã para ir para a minha apresentação. Imagino. Já conseguem ver? Imagino. Pois bem. De fato, o Marco apresentou já muito bem o que é o nosso barômetro. É um estudo que nós fazemos anualmente, na Inventa, já está na sua 4ª edição, e tem como objetivo avaliar justamente como está a evolução da utilização do sistema de patentes em Portugal, verificar como o país avança nessa temática, apresentar tendências e, especialmente, determinar a posição de Portugal no contexto europeu. Uma definição que vai ser recorrente ao longo dos dados que serão apresentados na sequência é a definição do que é um pedido de patente com origem portuguesa. Nós utilizamos 2 critérios fundamentais. O primeiro deles é o facto do pedido de patente ter como principal requerente alguém, uma organização, uma pessoa singular ou coletiva que seja domiciliada em Portugal. E um segundo critério, em função de algumas bases de dados, é um pedido de patente que tenha uma reivindicação de prioridade de um primeiro pedido depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Nas 3 últimas edições do barômetro, nós procuramos avaliar um período de tempo mais alargado, cerca de 20 anos,
e os resultados evidenciaram que há realmente uma tendência de elevado crescimento da utilização do sistema de patentes em Portugal. Nós resolvemos, para a edição 2023, utilizar um estudo um período mais restrito, de 20 para 10 anos, os 10 anos mais recentes, de forma a tentarmos estabelecer um retrato mais atualizado da evolução. Neste gráfico, nós conseguimos ver que, nesse período, a tendência de crescimento de depósitos de pedidos de patente com origem em Portugal mantém-se, no período de 2010 a 2021. E um fator interessante que, em 2016, pela primeira vez, ocorreu uma superação do número de depósitos em Portugal pelo número de pedidos depositados no estrangeiro, em outras jurisdições, em outros países, com origem em Portugal. Isto, como veremos nos resultados mais à frente, denota uma evolução significativa da sofisticação de como o requerente em Portugal utiliza o sistema, não se limitando mais a buscar proteção para suas invenções apenas no território nacional e buscar depósitos de pedidos de patente em outros países. E, de facto, essa tendência mostrou uma taxa média de crescimento de quase 7% ao ano. Bom, estamos aqui a falar de um maior foco na internacionalização, mas para quais países, digamos, há maior interesse por parte dos requerentes portugueses em proteger as suas invenções por patentes? Este gráfico apresenta uma elucidação da resposta. Existem 10 jurisdições. Falamos jurisdições porque alguns institutos de patentes são regionais e envolvem vários países, como o Instituto Europeu de Patentes, mas estas 10 jurisdições representam mais de 80% dos pedidos de patente depositados no exterior com origem em Portugal. Há um claro destaque para a proteção das invenções nos Estados Unidos, no Instituto Europeu de Patentes, embora também seja evidente que alguns países de renomado destaque em termos de potencial e força, como mercados produtores ou mercados consumidores, como China, Brasil, Canadá, Japão, apresentam também posições de destaque no ranking. Os resultados apresentados até agora, enfim, reforçam uma tendência de crescimento. As edições anteriores do barômetro já reforçavam isso, mas estamos a falar de pedidos de patente depositados. Pode surgir uma questão, considerando que um pedido de patente é submetido a um exame substantivo para verificação do cumprimento dos requisitos de patentabilidade, especialmente a novidade e atividade inventiva. Qual é, digamos, a evolução das concessões de patentes com origem em Portugal? Este gráfico, nós apresentamos a evolução das concessões no INPE, no Instituto Norte-Americano de Patentes e Marcas e no Instituto Europeu de Patentes. Especialmente com relação aos institutos estrangeiros, o Instituto Americano e o Europeu de Patentes, nota-se também uma clara evolução das concessões ao longo do tempo. Claro que estes valores e esta evolução está correlacionada com o número de depósitos de pedidos de patente. Então, se há maiores depósitos, é expectável naturalmente que ocorram maiores concessões, números maiores de concessões. Então, surge uma questão crucial: qual é a porcentagem de sucesso que os pedidos de patente com origem em Portugal têm após a finalização do exame substantivo, do exame do mérito de concessão da patente, isto é, se o pedido de patente tem aplicação industrial, novidade e atividade inventiva. Para fazer esse estudo, nós avaliamos conjuntos de pedidos de patentes na sua íntegra, que foram depositados no INPE e no Instituto Europeu de Patentes em determinados anos. E nessa tabela à esquerda, nós podemos observar que
que, por exemplo, no período de 2001 a 2016, uma média de 52% aproximadamente dos pedidos de patente depositados no INPE foram concedidos. Ao passarmos para o Instituto Europeu de Patentes, no mesmo período, 2001 a 2016, nós tivemos uma média de 49%. Podem se perguntar por que não consideramos nesse cálculo desse valor médio os valores de 2019. É porque, à medida que o tempo passa, considerando que um instituto de patentes, tipicamente, é vulgar que demore cerca de 3, 5, 6 anos para examinar um pedido de patente, para decidir sobre a sua concessão ou sobre a sua recusa, para períodos de tempo mais recentes, é expectável que uma parcela muito significativa dos processos ainda esteja em exame substantivo. Então, à medida que avançamos mais no tempo, estatisticamente temos resultados menos representativos. Agora, para auxiliar aquela questão sobre a qualidade dos exames, dos pedidos de patente com origem em Portugal, e aqui fazemos uma ressalva de que qualidade está a ser interpretada como a taxa de concessão. Não estou a falar de mérito de mercado, não estou a falar se um determinado pedido de patente refere-se a um produto que foi bem sucedido. Não, simplesmente aqui está em relação ao cumprimento dos requisitos de patentabilidade. O EPO, em 2022, publicou um relatório que justamente até 2016, 98% dos pedidos já tinham sido decididos. E a taxa de concessão média para todos os requerentes foi de 57%. A taxa média para os pedidos com origem em Portugal foi de 49%. Nós consideramos aqui que há uma ligeira oportunidade de melhoria nesses quesitos. Eventualmente, os pedidos de patentes com origem em Portugal, de modo geral, talvez precisem ser um pouco refinados, por exemplo, pela realização de pesquisas ao estado da técnica antes dos depósitos com mais qualidade, eventualmente abrangendo bases de dados patentárias. E, claro, não estou a falar no caso das universidades, que dominam muito bem a pesquisa em bases de artigos científicos, mas talvez, pela nossa experiência, quando se trata de pesquisar as informações disponíveis em patentes, talvez exista aqui uma oportunidade de melhoria, e conhecer bem o estado da técnica é um requisito fundamental para que o pedido de patente nasça bem e tenha maior expectativa de sucesso, considerando a sua concessão. Bom, vimos que Portugal, quando comparado com ele mesmo, avança bem na utilização do sistema de patentes, mas como é que está o país quando se compara o seu desempenho no sistema europeu, no conjunto de países europeus? Esse diapositivo aqui tem muitas informações. Primeiro eu vou chamar a atenção à tabela da direita, que mostra o percentual de crescimento no período de 2010 a 2021 de pedidos de patente com origem em Portugal, comparando-se com as 5 principais economias da Europa: Itália, Espanha, França, Países Baixos e Alemanha. Os resultados evidenciam que Portugal apresenta uma elevada taxa de crescimento no número de pedidos de patente depositados, mais de 5%, e os outros 5 países, pelo menos para 4 deles, ou apresentam taxas próximas de zero ou mesmo taxas negativas. É uma excelente notícia, sob o ponto de vista relativo, mas na tabela à direita mesmo, quando olhamos a coluna número total de pedidos, quando avaliamos os resultados em termos absolutos, verificamos que Portugal, no período de 2010 a 2021, teve 18 mil pedidos de patente, isto é, os requerentes portugueses, e a nossa vizinha Espanha, no mesmo período, 129 mil, e nem se compara com a Alemanha, que ultrapassou 2 milhões. Já a tabela à esquerda refere-se não ao número de pedidos de patente depositados, mas às patentes concedidas no mesmo período. Como são 2 indicadores estreitamente relacionados, observa-se a mesma tendência. Em termos relativos de crescimento percentual, Portugal apresenta os maiores valores,
quase 9% de aumento. Mais uma vez, é uma excelente notícia da evolução relativa do país. Porém, em termos absolutos, tivemos no período 2010 a 2021 um pouco mais de 5 mil patentes concedidas, Espanha 68 mil e a Alemanha ultrapassou 1 milhão de patentes. Ao centro, talvez seja um indicador mais interessante, mais realista, que procura normalizar o desempenho do país. E observa-se que o indicador relacionado com o número de pedidos de patente por milhão de habitantes, em comparação com o nosso vizinho ibérico, estamos, digamos, na mesma ordem de grandeza, números muito próximos, o que é uma boa notícia. Por outro lado, ambos estão bem aquém das médias apresentadas pelas outras 4 economias mais desenvolvidas da Europa. Falamos de Portugal como um todo, no contexto europeu, mas vamos agora entrar um pouco sobre como é que é a gênese, em termos geográficos, dos pedidos de patente com origem em Portugal. Quais são as principais regiões onde estão localizadas os requerentes portugueses? Para isso, avaliamos pedidos de patente depositados no Instituto Europeu de Patentes e também no INPE. Aqui estão os dados do Instituto Europeu de Patentes e observa-se que cerca de 88% dos pedidos concentram-se nas regiões economicamente, pelo menos em termos de desenvolvimento industrial e de investigação e desenvolvimento científico, a região norte, a região centro e a área metropolitana de Lisboa dominam a participação e as atividades no desenvolvimento de invenções que culminam por serem protegidas por pedidos de patente, com destaque e liderança para a região norte. Os resultados referentes ao número de pedidos de patente depositados no INPE também são similares. As 3 regiões citadas, norte, centro e área metropolitana de Lisboa, ocupam o pódio dos 3 primeiros lugares, de modo bem destacado. E um desequilíbrio regional é observado, pois a região sul do país, Alentejo, Algarve e as regiões autônomas das ilhas possuem uma participação periférica no que se refere ao número de pedidos de patente depositados. Já após essa análise territorial do perfil de depósitos de pedidos de patente por requerentes portugueses, talvez seja interessante avaliarmos a sua tipologia, qual é a natureza jurídica dos principais requerentes com origem em Portugal. E este gráfico apresenta os pedidos de patente, ou melhor, as patentes concedidas pelo INPE, em função da natureza do requerente, se é uma universidade, se é uma empresa, se é uma pessoa singular ou um centro de pesquisa. E desde 2006 nós observamos que as empresas vêm cada vez mais ganhando, digamos, uma participação mais efetiva neste indicador. Naturalmente, as universidades desempenham um papel fundamental e possuem uma participação preponderante nas atividades de investigação e desenvolvimento, mas essa evolução da utilização do sistema de patentes pelas empresas, enfim, poderá em breve criar um novo panorama na utilização do sistema de patentes em Portugal, em que eventualmente surgirão oportunidades para o desenvolvimento de sinergias, quando as universidades e empresas aliam as suas competências em busca de novas soluções para o estado da técnica, e tentam em conjunto desenvolver novos produtos, desenvolver novos processos. É expectável que nos próximos anos nós tenhamos uma participação ainda mais importante das empresas nos rankings dos pedidos de patente depositados. Nesses resultados, nós conseguimos ver que no período 2010 a 2021, as organizações empresariais em Portugal tiveram a maior taxa de crescimento anual no total de pessoal em investigação e desenvolvimento. Então,
figura-se uma tendência de uma maior participação das empresas, num contexto em que as universidades em Portugal fazem um excelente trabalho de base e um trabalho muito dinâmico em, digamos, puxar os rankings dos principais requerentes, mas é expectável que o país, no médio, no longo prazo, tenha empresas mais, digamos, dominantes, de modo a termos no país um perfil de depositantes mais compatível com as principais e as mais fortes economias do mundo. Bom, falamos até o momento de vários aspectos absolutos e relativos de pedidos de patente, mas quais são as principais tecnologias que estão a ser desenvolvidas em Portugal? Neste gráfico, nós podemos ver resultados no período 2010 a 2021 para o setor tecnológico. E temos aqui os 10 principais campos tecnológicos que se destacam com origem em Portugal. De acordo com a variação dos resultados, temos um fator positivo, uma diversificação de setores muito grande. O país não está a apostar num único nicho tecnológico, está a apostar em várias frentes de desenvolvimento de tecnologias. Destaca-se a área farmacêutica, os dispositivos médicos, a engenharia civil. Esse perfil de principais tecnologias no modo global tem esse ranking, porém, em função da jurisdição de depósito do pedido de patente, os líderes podem ser alterados. Por exemplo, no contexto global dos pedidos de patente depositados no INPE, as tecnologias relacionadas com a engenharia civil e o mobiliário ocupam posições líderes no ranking, mas quando segmentamos os resultados e avaliamos os pedidos de patente, por exemplo, depositados nos Estados Unidos no Instituto Europeu de Patentes, a área farmacêutica e a tecnologia médica que se destacam. E, no conjunto total de resultados de 2010 a 2021, nós temos, em 10º lugar, as tecnologias computacionais. Porém, se formos observar os resultados mais recentes, para 2021, esse setor tecnológico ele pula para o 3º lugar, atrás das tecnologias farmacêuticas e das tecnologias médicas. Isso, digamos, está alinhado com o conteúdo da apresentação da minha colega Suzana, que vai falar sobre o papel da inteligência artificial, mas nós resolvemos aqui, até para contextualizar melhor essa importância, nós avaliamos os pedidos de patente com origem em Portugal que foram depositados em 2021 e, de acordo com as nossas bases de dados, nós extraímos as ocorrências dos principais conceitos que fazem parte desses pedidos de patente. E conseguimos ver aqui vários conceitos aparecendo como tendências recentes, como os modelos de aprendizagem por máquina, processamento natural de linguagens, processamento de dados e geração de informações em tempo real, em que existe, digamos, uma aplicação transversal da inteligência artificial nesse conjunto mais amplo de métodos implementados pelo computador que, cumprindo-se certos requisitos, podem ser protegidos por pedidos de patente. Bom, após explorarmos um pouco sobre o perfil tecnológico dos pedidos com origem em Portugal, chegamos aqui numa parte do ranking que chama muita atenção em todas as edições, que é justamente saber, afinal, qual foi o principal requerente com origem em Portugal que apresentou o maior número de pedidos de patentes relacionados com novas invenções, e parabenizo a Universidade do Minho, que neste ano figurou no 1º lugar, de modo destacado. Nas edições anteriores, nós utilizamos uma metodologia ligeiramente diferente. Nós trabalhamos com os pedidos de patentes publicados em um determinado ano,
mas neste ano resolvemos trabalhar com um recorte de tempo mais recente e trabalhamos com os pedidos de patente depositados em 2021. Nota-se que, de acordo com o ranking, a Universidade do Minho apresentou 69 pedidos de patente que correspondem a invenções diferentes. Esses 69 pedidos de patente básicos, eles se desdobraram em 90 pedidos de patente depositados em diversas jurisdições no ano 2021. Uma família de patentes é um conceito que reúne vários pedidos de patente correspondentes que se referem à mesma invenção. A Universidade do Minho depositou 58 pedidos no âmbito do Tratado de Cooperação em Patentes, o PCT. Isso já deixa evidente que a Universidade do Minho tem tem ambições globais de apresentar pedidos de patente em outros países. Essa rota do PCT é uma rota tipicamente utilizada quando se deseja avançar com pedidos de patente em vários países em simultâneo. E, em segundo lugar, nós temos o Grupo Bosch, em Portugal, que também está localizado na região norte. E aí nós observamos no nosso estudo uma peculiaridade bem interessante, pois a Universidade do Minho e o Grupo Bosch, em Portugal, fizeram muita atividade de investigação e desenvolvimento em conjunto e apresentaram, em 2021, 42 pedidos de patentes no âmbito do PCT, em que as duas organizações são correquerentes, pedidos de patentes relacionados com veículos autônomos, sistemas de navegação, sistemas sensoriais, interfaces homem-máquina, enfim, e em vários deles nota-se a participação da inteligência artificial como um conjunto, uma ferramenta importante para o desenvolvimento ou para o funcionamento das invenções. Então, temos aqui um exemplo muito interessante entre utilização sinérgica de competências de uma universidade de ponta com uma empresa de ponta, e eu acho que é um excelente exemplo. Espero que seja uma tendência, ou pelo menos seja algo muito comum em Portugal para os próximos anos. Agora, temos aqui no ranking 20 organizações. Devemos destacar, como eu disse antes, que as universidades apresentam um papel preponderante, de fato. Dos 20 participantes do ranking, 11 são instituições de ensino superior. E talvez estejam a perguntar, não sei, por que é que utilizamos pedidos de patente depositados até 2021 e por que não avaliamos no nosso estudo pedidos depositados de modo mais recente. Isso porque o sistema de patentes ele assegura de modo generalizado 1 ano e meio de sigilo para os pedidos de patentes depositados em qualquer jurisdição do mundo, digamos, é uma regra universal. Significa, como o nosso estudo, nosso levantamento de dados foi realizado em julho de 2023, os pedidos depositados até 2021 assegurariam, digamos, o conjunto completo de pedidos depositados no último ano civil possível, em que poderíamos avaliar integralmente os depósitos efetuados. Enfim, isso porque, obviamente, conseguimos estabelecer um retrato um pouco mais recente, mas estatisticamente não significativo, pois uma parcela muito grande dos pedidos mais recentes que já foi depositado ainda está em sigilo e, portanto, não é possível identificá-la nas nossas bases de dados. Bom, após a explicação sobre o ranking, e vamos aqui agora às minhas conclusões. Os resultados mostram claramente que Portugal tem evoluído substancialmente na utilização do sistema de patentes, embora, como já vimos, relativamente, o país ainda tem muito espaço para melhoria quando se comparam com os outros países europeus. Embora
trago alguns dados adicionais agora. Portugal, comparado com todos os países da Europa, para ter uma ideia, em 2001, o país apresentava apenas a 30ª posição no total de pedidos depositados no mundo, com 309 pedidos. E 20 anos depois, já ocupa a 19ª posição, tendo aumentado em 6 vezes o total de pedidos depositados no mundo. Então, realmente, espera-se uma evolução, mas ainda vai demorar muito para atingirmos assim, valores compatíveis com economias mais fortes no contexto europeu. Temos vindo a melhorar muito, digamos, no que eu chamo de qualidade dos pedidos de patente, medida por meio das concessões, e, naturalmente, quando nós temos uma patente concedida, em que o Instituto de Patentes renomado, por exemplo, o Instituto Europeu de Patentes, reconhece o cumprimento dos requisitos de patentabilidade, novidade e atividade inventiva, obviamente, claro, que é um mérito e evidencia a qualidade da investigação e desenvolvimento efetuada para chegar à invenção. Outro pilar das nossas observações tem a ver com a cada vez maior globalização da proteção de invenções por patentes na estratégia dos requerentes portugueses. O mercado nacional está cada vez mais diminuto para as ambições dos requerentes portugueses e pedidos de patentes são apresentados em cada vez mais jurisdições mundo afora. Por outro lado, temos um desequilíbrio regional, já comentei, o cenário da investigação e desenvolvimento técnico-científico em Portugal ainda está muito centralizado nas 3 principais regiões, norte, centro e área metropolitana de Lisboa. É um desafio, enfim, que é complexo de ser superado, mas, enfim, deve ser posto em nota. E no ranking dos top 20 requerentes, mais uma vez salientar o destaque das instituições de ensino superior, com 11 posições, mas as empresas têm uma clara possibilidade de evoluir significativamente nos próximos anos. Eu deixo aqui meu e-mail para que tomem nota. Se tiverem alguma questão, podem apresentá-la agora. Se preferirem, podem deixar questões sobre os temas apresentados por mim para o final desta sessão temática, após a apresentação da minha colega. Eu vou aqui parar a partilha e agradeço esta oportunidade. Obrigado, Vítor. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Não. Eu passava então a palavra à Susana. Queria agora expor então a questão da inteligência artificial na área das patentes. Muito obrigada, Marco. Vou então ver se consigo aqui partilhar a apresentação. Eu não sei se consigo partilhar, ou seja, se já posso eu também partilhar. Pode, Susana. Posso? Já está, já. Ok. Já estamos. Então vamos lá. Bom, então mais uma vez boa tarde a todos os que estão aqui conosco. Muito obrigada por esta oportunidade e por estarmos aqui um pouco a conversar. Esperemos ter uns minutos para conversar no final desta apresentação sobre estes temas tão pertinentes e tão em crescimento, na verdade, não só em Portugal, como no resto do mundo, enfim, mais desenvolvido, digamos assim. Depois desta excelente apresentação do Vítor, em que vimos um pouco o panorama das patentes em Portugal nos últimos anos, vamos então agora olhar com um bocadinho mais de foco neste ponto tão em voga e tão, enfim, polarizador de opiniões, que é a inteligência artificial. E, neste caso, a inteligência artificial em invenções implementadas por computador, nomeadamente aquelas que são objeto de um pedido de patente. Enfim, como o nome indica, inteligência artificial não é natural e, portanto, precisa de algo a que nós designamos de modo geral computador para poder desenvolver-se, para poder executar as suas tarefas.
sejam elas de decisão, enfim, sejam quais forem as tarefas para que está programada essa inteligência artificial, ela precisa de um meio a que também podemos designar genericamente meio técnico. Então, o que é que aqui no mundo das patentes se entende por invenções implementadas por computador, dentro das quais caem estas que utilizam a inteligência artificial? Bom, como eu estava a dizer, e isto é uma classificação que temos, enfim, de vários institutos de patentes, incluindo o nosso INPI e também o Instituto Europeu de Patentes, será uma invenção cujas reivindicações incluem um ou mais computadores, ou mesmo redes de computadores, ou ainda outros dispositivos que podemos até não, enfim, considerar computadores propriamente ditos, mas que são programáveis, podem correr instruções lógicas e em que pelo menos uma característica técnica é executada por meio de um programa de computador. Já vamos desenvolver um pouco mais esta noção de característica técnica, mas agora vamos deter-nos um pouco aqui no programa de computador. Também conhecemos este termo por software e sabemos, pelo menos alguns de nós certamente já ouviram falar, que o software não é patenteável. E é verdade. É verdade até certa medida. O software, como tal, só por si, não é patenteável. Está incluído nas exclusões à patenteabilidade, tanto no Código Português de Propriedade Industrial como no europeu. O mesmo não se passa, no entanto, nos Estados Unidos, em que as regras são um pouco mais brandas para a concessão de patentes de software. Mas, enfim, nós vamos focar-nos aqui na nossa jurisdição, Portugal-Europa, e então podemos dizer que aquilo que está vigente é uma invenção que tenha software, que compreenda um programa de computador, não está excluída da patenteabilidade se tiver pelo menos uma característica técnica em que, na verdade, este tipo de invenções implementadas por computador normalmente incluem uma ou mais características não técnicas. Uma característica não técnica pode, por exemplo, ser o facto de um utilizador de um dispositivo programável ter que carregar num botão para que uma determinada etapa do processo que está a correr seja executada. Essa será uma característica não técnica, porque não precisamos, não é um meio técnico que toma a iniciativa, e sim um utilizador, em que aqui o utilizador se entende uma pessoa humana, não é? Por enquanto. Bom, então estas reivindicações de invenções implementadas por computador são muito frequentemente designadas do tipo misto. Têm características técnicas e características não técnicas. Este ponto é importante quando o pedido de patente deste tipo está em exame e é preciso determinar se, de facto, ele cumpre ou não os requisitos de patenteabilidade. Já mais à frente já falamos um pouco mais sobre isto. Os institutos de patentes, os seus examinadores, quando fazem este exame de pedidos de patente, muitas vezes abordam esta técnica que se chama a abordagem do problema-solução. E nós também vamos ver aqui uma ilustração de como é que isto funciona na prática, porque estando nós aqui num fórum com tantos potenciais inventores, é muito bom, é muito benéfico para o inventor e para o requerente, quando está a desenvolver uma nova tecnologia e está a ponderar apresentá-la num pedido de patente, é bom que já saiba um pouco destes mecanismos para que, enfim, já possa prever se de facto a sua invenção terá boas potencialidades ou não, dentro do conhecimento que tiver do estado da técnica, obviamente. O Instituto Europeu de Patentes, ou EPO, nas suas guidelines, fala bastante até, desenvolve este tema das invenções implementadas por computador, que incluem inteligência artificial, em que este conceito de inteligência artificial está sempre
associado, ou está muitas vezes associado, à aprendizagem máquina. Porque, no fundo, os modelos computacionais em que se baseia a inteligência artificial e estes algoritmos que são desenvolvidos e que podem servir para diversas tarefas de tratamento de dados e para depois tomar decisões, como, por exemplo, a classificação, o agrupamento, a regressão, entre outros, elas, no fundo, mimetizam aquilo que o cérebro humano faz quando vai aprendendo e vai tomando decisões a partir de nova entrada de dados ou de informação, com o resultado que a decisão anterior deu e, portanto, todo este processo de aprendizagem pode ser, de facto, simulado a partir de redes neurais ou neuronais, que são um exemplo destes modelos computacionais. Outro exemplo serão algoritmos genéticos, enfim, e outros haverá. Há, certamente. Então, há pouco comecei por dizer que um programa de computador e, na verdade, um algoritmo de inteligência artificial baseia-se no programa de computador, por si só é considerado natureza matemática abstrata e, portanto, é a tal, mesmo que seja um algoritmo de machine learning, que inclua um processo de treino, de aprendizagem, por si só, sem o uso de um meio técnico, não é patenteável. Portanto, é necessário existir um meio técnico numa invenção que tenha inteligência artificial, em que a inteligência artificial implementa a invenção ou parte da invenção, e este meio técnico é levado em consideração quando enfim, o pedido de patente é examinado, incluindo o seu caráter técnico é avaliado. E o que é isso, afinal, de uma invenção, então, não ser só software e ter um caráter técnico? Podemos dar aqui alguns exemplos, como sejam o uso de uma rede neural num aparelho de monitorização cardíaca, com a finalidade de identificar batimentos cardíacos irregulares. Ora, esta rede neural já aprendeu previamente o que é um batimento cardíaco regular, eventualmente até considerando a idade da pessoa, o peso da pessoa, a atividade física que faz, enfim, diversos dados, pode aprender cada vez melhor e instalado num aparelho de monitorização cardíaca, este aparelho é um meio técnico, ele consegue identificar um batimento irregular. Este é um exemplo. Outro exemplo será na classificação de imagens digitais para identificar algum intruso dentro da casa de alguém, de uma sala, por exemplo, em que também haverá uma aprendizagem prévia do modelo com diversas imagens, vídeos, podem ser também sinais de áudio com ruído ou, enfim, outro tipo de dados de entrada que vão treinar o modelo para que o modelo consiga tomar a decisão correta naquilo que vai fazer, seja classificar, seja identificar alguma irregularidade, etc. Portanto, isto, no fundo, necessita de um meio técnico, de um equipamento, de um dispositivo para poder funcionar. Outros exemplos de aplicações que se consideram que não têm caráter técnico, mas que utilizam, na verdade, a inteligência artificial também. Temos aqui dois. Um deles, aliás, foram ambos objeto de decisões de câmaras de recurso de caráter técnico, chamados Boards of Appeal do Instituto Europeu de Patentes, da IUT, que vocês veem no final destes dois parágrafos, um de 2009, o outro de 2006, e então o que aconteceu foi que eles decidiram, enfim, estes advogados europeus de patente que estão em grupos de caráter técnico, avaliaram um pedido de patente ou mais
em que havia um pedido para ser concedida uma patente para classificação de documentos de texto, por exemplo, só em função do seu conteúdo textual. Isso não foi considerado como uma finalidade técnica por si só, mas sim uma finalidade linguística. Aqui não se considera, apesar de esta classificação de documentos poder ter sido feita por uma máquina, enfim, também poderia ter sido feita por uma pessoa, com muito mais lentidão, obviamente, ou mais de uma pessoa, não é considerado que tenha caráter técnico. E, portanto, saiu uma decisão de um dos Boards of Appeal, do EPO, em que diz que aqui não há caráter técnico. Outro caso foi registros de dados abstratos, como, por exemplo, de redes de telecomunicações, sem qualquer indicação do uso técnico da sua classificação. Quantas pessoas telefonam umas às outras em determinada altura da semana ou do dia, só por si não tem uma finalidade técnica. Portanto, aqui é preciso que haja, de facto, uma utilização, uma aplicação deste resultado em algo que seja considerado técnico. Enfim, muitos mais exemplos poderíamos discutir. O tempo não é infinito, obviamente, e pronto. E estes são os 2 exemplos que trazemos aqui. Mesmo que estes algoritmos sejam bastante complexos e robustos, só por si, eles não têm um caráter técnico. Posso dizer-vos que o próprio EPO, o Instituto Europeu de Patentes, tem feito webinars e sessões de esclarecimento e até de debate entre pessoas que lidam com estes temas. E uma das questões que se está a levantar cada vez mais é o facto de uma invenção não poder ser patenteável porque a única coisa que tem de novo é fazer mais depressa do que a anterior, ou fazer mais depressa do que faria uma pessoa. Bom, eu já assisti a alguém levantar a questão, ok, mas se este algoritmo consegue fazer numa hora aquilo que um ser humano levaria toda a sua vida a fazer, por exemplo, 80 anos a fazer, será que isso não seria suficiente para ter o tal passo técnico que é necessário? Enfim. Portanto, todas estas questões ainda estão muito em cima da mesa, ainda são objeto de muitas dúvidas até. A inteligência artificial, quando está compreendida num pedido de patente, numa invenção implementada por computador, estas invenções seguem exatamente as mesmas regras que as outras invenções que não têm inteligência artificial ou que nem sequer são implementadas por computador. No fundo, elas têm que ter o tal caráter técnico que se pode encontrar quando nós pensamos no problema técnico que elas vêm resolver. Tem que haver um problema técnico para que uma invenção seja considerada como tendo um caráter técnico. Um algoritmo ou programa de computador que se baseia no raciocínio humano, como é o caso da inteligência artificial, tem também ele de contribuir para o caráter técnico da invenção. E isto é uma questão muito importante, porque até pode haver uma invenção em que a parte que, no fundo, tem a novidade e contribui para o passo inventivo, pode não ser a parte que inclui a inteligência artificial. Pode ser qualquer outro meio técnico da invenção. Seja como for, ela como um todo tem que cumprir os requisitos de patenteabilidade. Nós trazemos aqui a referência a um livro que foi publicado em novembro pela Almedina, de uma professora associada da Universidade do Porto, que escreveu sobre este tema, inteligência artificial e patentes, dissertou sobre isto, e ela classifica em 3 categorias a participação da inteligência artificial nas patentes. Sendo a primeira categoria as invenções geradas por inteligência artificial, em que supostamente não há intervenção humana,
A segunda categoria são as invenções em que o homem ou a mulher são assistidos pela inteligência artificial na criação da invenção. E a terceira, que é a própria invenção, inclui inteligência artificial. Rapidamente, a primeira categoria consideram alguns autores, esta autora, e consideram muitos institutos de patentes, não existe ainda, pelo menos, porque, embora seja possível reconhecer que as decisões técnicas são tomadas de forma completamente automatizada pelo agente artificial, o impulso ou iniciativa para tentar resolver um determinado problema, como o tal problema técnico, bem como a decisão sobre a sua execução final, é sempre desencadeada, guiada e assistida por uma pessoa por trás dessa inteligência artificial. Portanto, nunca é totalmente gerado por inteligência artificial. Provavelmente já terão ouvido falar num caso que foi bastante badalado, o caso Davos, em que, primeiramente, foi de facto patenteado um dispositivo de IA que foi batizado de Davos pelo seu inventor, Stephen Taylor, e depois o inventor viu que a sua invenção, o Davos, conseguia ele próprio começar a projetar outras invenções e tentou submeteu mesmo, aliás, um pedido de patente para pelo menos duas, que foi um recipiente para alimentos, que o Davos concebeu, alegadamente sozinho, e para uns dispositivos e métodos que faziam sinais de emergência para chamar a atenção das pessoas. Os institutos de patente europeu, do Reino Unido e dos Estados Unidos da América recusaram o pedido de patente em que estes dois pedidos de patente, em que o Davos era um inventor, não com base ainda nos requisitos de patenteabilidade, de ser novidade, etc., já vamos ver quais são, mas logo à partida bateu na trave porque eles consideraram que estes pedidos de patente não tinham inventor. O inventor não poderia ser uma máquina. Uma máquina de inteligência artificial não pode ser designada uma vez que não se trata de uma pessoa singular. E, no fundo, a designação de inventor aponta para uma pessoa singular. Mas houve opiniões contrárias, nomeadamente na África do Sul, esta patente do Davos como inventor é concedida. O Instituto Sul-Africano de PI não faz o chamado exame de pedidos de patente, portanto, digamos que tem um nível de exigência inferior, pelo menos àquele que nós temos aqui no INPI em Portugal e na Europa, e na verdade esta patente foi concedida. Na África do Sul foi o único país em que a patente foi concedida. Há outro caso, que é o caso australiano, em que, primeiramente, o Instituto Australiano rejeitou Davos como sendo inventor no pedido de patente australiano. Essa rejeição foi objeto de recurso e o recurso depois foi concedido. Sim, senhor, então vamos retirar essa rejeição e vamos aceitar Davos como sendo inventor. A verdade é que este pedido de patente foi abandonado, portanto, não chegou a ser concedido. Mas, eventualmente, até poderia ser. Bom, como veem, então, só aqui temos num exemplo tão simples, de facto, opiniões que apontam para lados opostos. Vamos ou não considerar uma máquina como inventor? Que direitos são estes? Tem uma máquina o direito à patente? O direito à patente é aquele direito de submeter um pedido de patente e ele ser aceito para ser examinado como pedido de patente, ou nem sequer tem esse direito de submeter porque não é um inventor, não é considerado um inventor. E de facto, pode acontecer que no futuro as regras mudem, mas por enquanto a história que se conta é esta. O pedido de patente, só por curiosidade, relativo ao recipiente para alimentos, aqui podemos ver uma parte do register do Instituto Europeu de Patentes, do registro deles, relativo a este pedido. Ele foi publicado,
está aqui o desenho do recipiente de alimentos que o DABOS concebeu. Aliás, ele utilizou, com certeza, algumas regras da geração de fratais que já existiam, mas isso faz parte, não é por aí que haveria a recusa. A verdade é que o Instituto Europeu de Patentes tem aqui do lado direito, em baixo, dentro deste círculo, enfim, desta marcação vermelha, a vermelha aqui em baixo, que a designação de inventor não cumpre os requisitos do artigo 81 e da regra 19 da Convenção Europeia de Patentes. E foi por essa razão que o pedido foi rejeitado. Portanto, é como se não tivesse inventor, e um pedido de patente tem que ter um inventor. Aqui à esquerda podem ver uma parte deste artigo 81, que fala na designação do inventor, e que de facto aqui refere que um inventor é alguém que tem o direito à patente. Depois, o direito de patente é um direito já após a patente ser concedida, é que ele tem o direito dessa patente, mas o direito à patente é ter o acesso sequer a colocar um pedido de patente. A regra 19, que implementa o artigo 81, diz que, refere ali na parte marcada a amarelo, que de facto o inventor, a designação do inventor deve também incluir o nome de família, os nomes próprios, enfim, a morada, portanto são mais ajudas para concluir que de facto não é aceito o DABOS como inventor. O outro pedido de patente, só por curiosidade, do tal dispositivo e método para atrair a atenção numa situação de emergência, também inventada pelo DABOS, teve o mesmo caminho, exatamente a mesma indicação no Boletim Europeu de Patentes. Este é o extrato do pedido de patente europeu, enfim, poderia ter trazido os outros, mas este já dá o seu exemplo. Ainda voltando, portanto, àquelas 3 categorias que há pouco referi, aquela categoria em que, de facto, existe em grande número e cada vez mais e crescente as invenções implementadas por computador, incluindo inteligência artificial, são estas da categoria 3. O meu colega Vítor, aliás, há pouco falou, eu até tomei aqui nota, que a tecnologia computacional em 2021 já está em 3º lugar nos pedidos de patente e uns anos antes estava em 10º lugar. Portanto, aqui também isto em Portugal, não é só em Portugal, nós aqui agora já estamos a falar a nível mais global, mas de facto tem tido um crescimento considerável. Então, passando aquele crivo de temos ou não inventor para o pedido de patente, o pedido entra para exame, na fase de exame. E, como muitos de vocês saberão, os requisitos que ele tem que cumprir para poder ter a patente concedida são 3. A aplicação industrial, portanto, o objeto da invenção tem que ser possível de ser fabricado ou utilizado numa indústria, qualquer que seja. O requisito da novidade, que é um critério objetivo, no fundo é comparar este pedido de patente com o que já existe no estado da técnica e ver se ele é diferente, se traz algo de novo. Depois, o requisito mais complexo de ser cumprido é a atividade inventiva, até porque ela tem algo de subjetivo. E aí, no fundo, pegamos naquela parte nova que este nosso pedido tem e vamos ver, ou vai o examinador de um instituto de patentes ver se esta parte nova tem de facto um passo inventivo ou se seria algo bastante evidente para qualquer perito naquela matéria. 2 outros requisitos que os pedidos de patente têm que cumprir são a clareza e a precisão. Eles têm que estar redigidos e têm que explicar e divulgar a invenção de forma clara e precisa, porque, na verdade, o que um sistema de patentes pretende é contribuir para o progresso da tecnologia, para o avanço da tecnologia, e isso inclui os inventores divulgarem os seus inventos, as suas invenções,
pedindo, quando pedem a patente, a concessão da patente, para que possam ter os seus direitos de monopólio, de exploração da sua invenção nos territórios depois que selecionarem para o efeito, mas a questão da divulgação tem que ter não só clareza, como suficiência descritiva para que outro perito na área possa reproduzir a invenção. A suficiência descritiva é muito desafiante quando se trata de invenções implementadas por computador e, sobretudo, com inteligência artificial. Então, o que é que se nos põe aqui para dizer sobre isto? Se a inteligência artificial estiver ocultada ou for mantida em segredo no pedido de patente, o que acontece é que é subvertido, no fundo, a ideia que está subjacente a um sistema de patentes, que é de divulgar como é que eu cheguei à minha invenção, como é que esta invenção se pode implementar. Portanto, a questão da caixa negra, ou a black box, nestes casos, pode estar a esconder técnicas de programação cujo método não será perceptível para um outro perito na mesma matéria poder reproduzir a invenção. No entanto, pode haver casos em que, se forem divulgados os dados de entrada para a rede neuronal, por exemplo, que está montada com os seus níveis ou até com os pesos que são dados nos diferentes níveis, e depois qual é o resultado que se obtém com aqueles dados de entrada, pelo algoritmo que está preparado, o algoritmo de IA, aí, em alguns casos, poderá ser suficiente. Aquilo que o Instituto Europeu de Patentes, por exemplo, preconiza, eles dizem, enfim, é um pouco óbvio, mas eles dizem que se o algoritmo for revelado, ou mesmo as etapas de treino envolvidas, se for um algoritmo de treino, por exemplo, na descrição, a descrição é um caderno do pedido de patente que não as reivindicações é que definem exatamente o objeto da invenção para a qual se pede proteção por patente. Bom, se for revelado o algoritmo, então a suficiência descritiva está lá, mas por vezes não há necessidade de revelar todo o algoritmo. Enfim, daí esta questão estar tanto em discussão, não é fácil de avaliar até que ponto se deve divulgar, e até é muito, muito possível e expectável que os institutos de patentes alterem as suas diretrizes de exame quanto a estes pontos no futuro. Agora, aquilo que temos sempre que ter em mente, sempre, é que a divulgação tem que ser clara e suficiente para que outra pessoa que não conheça aquele algoritmo seja capaz de implementar aquela invenção. E, portanto, tem que ter divulgação suficiente para esse fim. Há bocadinho falámos aqui na abordagem do problema-solução, quando o Instituto de Patentes está a analisar, a examinar um pedido de patente e está a ver se de facto a atividade inventiva está presente naquele pedido de patente, naquela invenção, face ao estado da técnica que foi encontrado, que já existe. O que acontece é que coloca-se a seguinte questão: o estado da técnica mais próximo da minha invenção resolve o problema técnico que a nossa invenção se propõe resolver? Portanto, há pouco dissemos que uma invenção, para ser sujeita a um pedido de patente, tem que ter um caráter técnico, ou seja, tem que resolver um problema técnico. Portanto, temos que pensar nesse problema técnico. Já há alguém a resolver o problema técnico que eu quero resolver ou ainda não? Se não, as alterações que são necessárias fazer naquilo que já existe são óbvias? Se forem óbvias, nós não temos atividade inventiva. Se não forem óbvias, poderemos ter atividade inventiva. Mas este é um processo, lá está, que tem a sua subjetividade.
Vamos ver aqui um exemplo. Se tivermos um problema técnico que é preencher aquele espaço em branco sem sobrepor o espaço azul. A nossa invenção, nós encontramos esta solução técnica para o problema técnico, é a nossa invenção que está a ser examinada. O examinador vai procurar no estado da técnica o que é que já existe que poderia resolver aquele problema técnico. E encontra isto, encontra esta forma estrelar, assim, aqui um pouco diferente. Então, ele vai ver se esta forma é capaz de resolver o mesmo problema técnico. Não é capaz de resolver. Então, não sendo capaz de resolver, as alterações necessárias serão óbvias? Vamos lá ver se as alterações necessárias serão óbvias. Podemos fazer esta alteração, parece ser óbvia, e podemos fazer uma segunda alteração que também parece ser óbvia. Então, o que é que aqui concluímos, ou pode concluir o examinador? Como no estado da técnica já existe algo que resolve o problema técnico com alterações óbvias, o nosso pedido de patente tem uma probabilidade elevada de ser rejeitado ou recusado. Num caso um pouco diferente, o problema técnico é o mesmo e a nossa invenção é a mesma, mas agora aquilo que o examinador encontra no estado da técnica, como já existindo, mais próximo da nossa invenção, é aquela outra forma ali à direita. E ele vai ver se ela resolve o problema da técnica. Não resolve. E então a pergunta que se põe é a mesma. As alterações que são necessárias fazer são óbvias ou não são óbvias? Bom, elas vão ter que entrar ali estruturalmente, alterar estruturalmente aquela forma. Portanto, podemos dizer, e aqui lá entra o caráter subjetivo, mas podemos dizer não são óbvias. É preciso, de facto, ter um passo inventivo, um passo técnico mais substancial para conseguir chegar à solução daquele problema técnico a partir daquela invenção. Assim sendo, a nossa invenção tem boa probabilidade de ter a patente concedida. No entanto, pode acontecer que estas alterações necessárias, ou seja, que a característica que distingue a nossa invenção daquilo que já existe, se não for uma característica técnica, ou seja, se as alterações pudessem ser feitas à mão por um utilizador, a atividade inventiva estaria comprometida e, portanto, o nosso pedido de patente poderia ser recusado. Para ilustrar melhor este caso, temos um exemplo que aconteceu durante os anos 90 do século passado, em que um requerente chamado Comviq, na área das telecomunicações, europeu, submeteu um pedido de patente ao Instituto Europeu de Patentes para um cartão SIM de telemóvel poder ter alocado a ele 2 identidades para aquela pessoa, para aquele utilizador. Nessa altura, os utilizadores de telemóveis andavam com 2 cartões no seu telemóvel. Podiam, enfim, tinham hipótese, havia aparelhos, telemóveis, tinham 2 cartões. Um para, por exemplo, as comunicações profissionais e outro para as comunicações pessoais. E então aparece a Comviq a dizer, nós inventámos um cartão só que pode ter as 2 identidades. E a patente foi concedida. Após a concessão, vieram 2 oponentes, levantaram uma oposição, que foram 2 alemães, a Deutsche Telekom e esta outra, que disseram não, a patente não pode ser concedida, porque, na verdade, ela não tem atividade inventiva, uma vez que a mudança de identidade no cartão era feita pelo próprio utilizador. Ele é que dizia ao dispositivo, olha, já são 6 da tarde, podes passar para o meu cartão pessoal, para os contactos pessoais e largar os profissionais e vice-versa. Portanto, a oposição, enfim, foi avaliada, foi examinada,
e foi decidido, então, por um dos Boards of Appeal do EPO, recusar a patente, voltar atrás com a decisão de concessão. O titular da patente, a Comviq, recorreu desta decisão de revogação, porque achou que não, tem sim atividade inventiva, e não conseguiu, portanto a patente foi mesmo retirada, foi retirada do registro em março de 2003, e daqui saiu uma das tais decisões de um Boards of Appeal técnico, no ano 2000, em que contou esta história e, portanto, conclui que aquela característica técnica que, de facto, é avaliada como tendo a novidade e a atividade inventiva não pode ser uma característica não técnica, que era o caso desta, tinha que ser o utilizador a decidir quando é que mudava as identidades do cartão. Isto contado de forma, enfim, resumida. Se quiserem ler, podem ir procurar T0641/00, Comviq, e vão encontrar facilmente no site do EPO e podem ler toda a história. Para terminar, é uma curiosidade apenas, esta não terá necessariamente a ver com pedidos de patente, mas tem sim a ver com a inteligência artificial na ciência. É um artigo que tem pouco mais de um mês e que saiu na New Scientist, em que diz que a AI já está a descobrir uma nova classe de antibióticos para lutar contra aquelas bactérias que já são resistentes aos antibióticos, resultantes deste problema da nossa sociedade desenvolvida, em que as pessoas já tomaram tantos antibióticos que eles já não têm grande efeito e, portanto, já com a ajuda da inteligência artificial consegue-se encontrar novos compostos químicos capazes de, enfim, dar este passo, esperemos que inventivo, e esperemos que com muitas vantagens e que salve muitas vidas até ao próximo desafio. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Claro que este tema é vastíssimo e tem muito por onde poderíamos conversar. Eu queria dizer-vos, também tenho aqui o meu endereço de e-mail. Qualquer questão podem sempre enviar por e-mail e nós tentaremos responder. Mas se quiser alguém colocar uma pergunta agora, eu vou tirar aqui da apresentação para poder ver as pessoas. Mas... Se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade para colocar. Temos aqui a Susana para nos ajudar. Posso fazer uma pergunta? Força. Com certeza. Boa tarde a todos, boa tarde Vítor, boa tarde Susana e Marcos. Olá, António. Sei que, pelas informações que tenho, que é muito difícil patentear, seja o que for, quando houver algum tipo de artigos científicos publicados associados a isso. Claro. Como é que então as universidades estão no topo de pedidos de patentes, quando nas universidades tem que se publicar tudo, senão não há provas do trabalho desenvolvido? Queres responder tu, Vítor? Sim, claro. Eu acho que pela nossa experiência, nós trabalhamos com diversas universidades e, obviamente, a Universidade do Minho não foge a esse padrão. Antônio Rodrigues o que deve existir é uma boa articulação entre as equipas de investigação, desenvolvimento e os gabinetes de propriedade industrial das universidades, de forma a o pedido de patente ser depositado antes do artigo científico ser encaminhado para a publicação. Isso é algo essencial. Temos vindo nos últimos anos a haver uma conscientização muito maior nesse sentido, pois também já vimos muitos casos, infelizmente, que a própria publicação feita pelo pesquisador serviu de óbice incontornável para a falta de novidade, para a falta de atividade inventiva, e para muitas pessoas, muitos pesquisadores que não estavam, digamos, cientes dos princípios básicos da propriedade industrial e da proteção por patentes, e já muitas vezes até diziam, mas fui eu mesmo o autor do artigo. Sim, lamento, mas foi parar no estado da técnica. Então, quando nós começamos a trabalhar num projeto de um pedido de patente, uma das primeiras questões que colocamos afinal, existe já alguma publicação? Caso não exista,
por favor, espere, vamos foco total no pedido de patente. Ele deve entrar antes de qualquer tipo de publicação seja feita. Ok. Então tem que acontecer previamente à possível publicação. Também já ouvi casos de que editoras que recusaram publicações de artigos científicos exatamente porque já tinham encontrado através do software antiplágio o pedido de patente disso e perdiam novidade e as editoras recusarem-se a publicar também esse artigo científico. Isso é uma outra coisa, tem a ver digamos, com a originalidade do direito de autor do artigo científico. Mas o pedido de patente ele é bem simples. O estado da técnica sobre o qual é aferido o requisito da novidade é toda e qualquer publicação que foi disponível ao público. Em qualquer lugar do mundo, não importa por quem tenha sido o autor da publicação. Então, realmente é algo que devemos tomar muito cuidado. E o pedido de patente ele vai ficar em sigilo, como eu disse, 1 ano e meio. Então, até muito provável que o artigo científico seja até publicado bem antes do pedido de patente. O fato é que o pedido de patente entrou com uma data anterior, logo o artigo científico não fará parte do estado da técnica. Ok. Obrigadíssimo pela explicação. E parabéns pela vossa apresentação. Obrigado. Obrigado, António. Eu, entretanto, recebi aqui no chat uma questão do Thomas Gomes relativamente ao apoio para quem pretenda fazer um pedido de patente que possa financiar. Assim, não temos propriamente um apoio específico para, digamos, do Estado para apoiar alguém a fazer o registro por si. Existe, neste momento, está em aberto o designado SME Fund, que permite um apoio que, neste momento, além das taxas, permite, no caso de pedidos de patente europeu, também permite o reembolso quanto aos honorários que possam ser gastos com os agentes oficiais de propriedade industrial. Não sei se tiver alguma questão adicional, esteja à vontade, mas é o apoio que neste momento existe, sendo certo que está limitado. Isto é um apoio específico, que veio na altura de tentar apoiar as empresas fruto da pandemia Covid, né, do impacto que causou. Portanto, é este tipo de apoio, mas é para PMEs, não para inventores independentes. Em Portugal o que temos, mas só cobre taxas, podem, eventualmente, se tiverem forma de demonstrar essa carência de meios, o INPI pode isentar de taxas, mas os honorários será mais difícil, não é? Porque os agentes têm um modo de vida, digamos assim, e naturalmente tem de se fazer pagar do seu trabalho, não é? Não sei se alguém tem mais alguma questão. Entretanto, se calhar, eu ia lançar aqui uma provocação à Susana, que é o seguinte: isto da inteligência artificial, também temos que usar um bocado a inteligência humana, e eu ia lançar aqui esta provocação, não é? E se alguém fizer um depósito, digamos, de uma patente, digamos assim, pedido de patente, formulado ou gerado exclusivamente pela inteligência artificial, e precisamente para evitar estas limitações legais, digamos, auto-apresentar-se como requerente / inventor. O que é que me diz? Como requerente... Bom, se for a inteligência se apresentar o requerente / inventor como sendo a inteligência próprio, artificial... Assim, é o próprio, mas foi... Eu digo ao contrário, a inteligência artificial, digamos, desenvolveu, e eu sabendo destas limitações, isto é uma provocação, mas também para ficarmos aqui um bocadinho a pensar que, de facto, os institutos vão se enfrentar a curto e médio prazo com estas questões, não é? Antemão, alguém que saiba destas limitações pode, usando a inteligência humana, digamos assim, diz, ok, eu vou-me apresentar como sendo eu o inventor. Sim, mas isso teoricamente é perfeitamente possível. Aliás, aquele caso do Davos, no fundo, aquele senhor inventou, o Stephen Taylor, inventou a máquina. E registrou a máquina, patenteou a máquina, à qual chamou Davos, como o produto da sua invenção. E depois a máquina, como era um dispositivo de inteligência artificial, pô-la a inventar outras invenções.
Essas outras invenções, o inventor delas devia ser o Stephen, portanto, o inventor do Davos. A questão é essa. Se ele tivesse colocado aquelas invenções, aqueles pedidos de patente, com ele próprio como inventor, ele nem precisava de esconder que tinha sido o Davos a criar aquelas invenções, porque foi ele que criou o Davos, portanto, o inventor era ele. Agora, como ele colocou o pedido, eu até sinceramente, isto é uma opinião totalmente pessoal, dá a ideia que ele estava até a testar os sistemas de patentes para ver, porque ele até se apresentou nuns casos como inventor do Davos, noutros como detentor, noutros como o Davos sendo o seu colaborador. Até parece que brincou um pouco com os sistemas de patentes a ver o que é que ia acontecer. E se foi assim, ainda bem que o fez, porque na verdade temos esta história para contar e que nos põe a todos a pensar e que pode fazer-nos no futuro ter uma postura diferente. Se o Marco inventar uma máquina e a máquina inventar um espremedor de citrinos que ainda não existe, o inventor do espremedor de citrinos é o Marco, não é a máquina. No fundo é isso. E se colocar essa invenção da sua máquina em que põe o seu nome como inventor, cumpre as regras. Claro, depois é preciso ver os requisitos de patenteabilidade da invenção, obviamente. Mas não bate na trave de não pode ser uma máquina o inventor. Está a ver? Não sei se mais alguém tem alguma questão queira colocar. Marco, não sei se estão-me a ouvir. Estamos a ouvir. Sim. Ok. Bom, antes de mais, obrigado à Susana e ao Vítor pelas apresentações. Também são colegas, portanto estou aqui a falar em causa própria, mas de facto gostei. Bom, eu acho que aqui há aqui um ou dois pontos de fundo que vão ficar, se calhar, para futuras situações e que para mim são realmente os pontos-chave daquilo que vai ser o jogo das patentes na área da inteligência artificial ou das invenções implementadas por computador. Eu, sem estar a olhar para nenhuma tabela, nenhum dado, mas por aquilo que nós vamos vendo ao longo do tempo de trabalho que temos vindo a realizar, quase todas as áreas neste momento têm qualquer coisa que se relacione com eletrónica, computadores, IA também, não é? E, portanto, estas questões, sobretudo estas questões cinzentas da IA e das invenções implementadas por computador, são cada vez, ou vão ser cada vez mais discutidas. E, portanto, o que aqui é importante, acho eu, que os institutos, os Estados, a legislação tenham em conta é que vão ter que se mexer, de certa forma, para tornar eventualmente mais apetecível ou gerar maior grau de sucesso e menos dúvidas nos pedidos de patente que venham a ser submetidos dentro destas áreas. Porque nos Estados Unidos acho que já está a acontecer, está-se a movimentar de uma forma diferente. Eu acho que também já há alguns lobbies de algumas indústrias a trabalhar no assunto, mas o que é facto é que as patentes nesta área vão ser cada vez mais, ou pelo menos com mais contributo desta área, certamente, e, portanto, a questão é, nós não podemos correr o risco de estar a submeter uma patente que tenha inteligência artificial ou invenção implementada por computador com inteligência artificial ou o que seja, e andarmos depois a tentar convencer o examinador que há atividade inventiva e ele diz que não, e etc. Portanto, e andarmos nestas circunstâncias. Portanto, acho que a legislação tem que evoluir. Acho que é muito importante que assim seja, porque também foi assim desde o início. E depois, outra questão é, e isto é um reto que acho que os offices provavelmente já pensaram sobre ele, é como é que nós vamos numa era em que a inteligência artificial está a se impor, como é que nós vamos resolver o problema de termos tanto tempo até à concessão da patente. Podemos pôr aqui em causa a questão de que podemos pôr uma máquina a analisar se a patente é não ou não inventiva, se é nova, se cumpre requisitos de patentabilidade, etc. Mas, de facto, o tempo, hoje em dia tudo corre muito rápido e o que eu acho que os institutos têm realmente que também estudar é a possibilidade de termos mecanismos
para que os requerentes tenham as patentes concedidas ou não concedidas com mais rapidez do que é atualmente. Até acho que são 2 retos importantes, não sei se a vossa opinião é esta ou não, mas isto também aqui para entroncar com aquilo que o Vítor falou e a Susana, e o que a Susana falou, porque de facto, por exemplo, o nosso barómetro tem, no fundo, estatísticas de processos que foram submetidos há pelo menos 18 meses atrás, não é? Portanto, não temos neste momento forma de ter uma informação mais, digamos que mais atual para podermos fazer estes estudos. Da nossa experiência e daquilo que vamos falando diariamente com os inventores, todos eles ficam, daqui só 18 meses é que vai ser a publicação, bom, ok, depois mais não sei quantos meses até um relatório, portanto, o tempo vai passando. Eu sei que efetivamente é importante também que depois o produto ou o processo se ingrene no mercado, portanto, tudo isto tem também essas nuances, mas de facto, se calhar, de futuro, o que era importante era que os institutos se apetrechassem de mecanismos legais ou se de alguma forma mudassem um pouco a visão que têm sobre estas questões mais cinzentas, de forma a torná-las menos cinzentas, e se apetrechassem de mecanismos para que nós, os requerentes, possam ter os seus direitos concedidos de forma mais rápida. Acho que são os grandes desafios e, portanto, digamos, entram aqui com estas 2 apresentações de alguma forma. Portanto, era um pouco isto que eu queria dizer e agradecer uma vez mais também à Tecninho, ao Marco e à Clara, que não está, por esta oportunidade. E pronto, caso haja alguma questão, os colegas já deixaram os contactos disponíveis. Entretanto, estas apresentações depois vão ser partilhadas, não é? Naturalmente. Sim, nós vamos partilhar. Exatamente. E ficamos à disposição. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não? Então, mais uma vez, gostava de agradecer à Susana, ao Vítor e ao Jorge da Inventa por terem estado presente connosco e aproveitar para vos desejar a todos um bom fim de semana e que possam inovar bastante e proteger. Está bem? Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Bom fim de semana. Obrigado.